seguiremos as votações de assessoria. Eu tenho aqui uma proposta excepcional, que seria uma votação dos relatores, não é isso? Ou seja, e aí eu teria aqui uma proposta que depois dessa pauta que eu acabei de dizer, nós votaríamos relator por relator. O relator, por exemplo, o deputado Rodrigo Bacelar, os projetos que estão do deputado Rodrigo Bacelar. Eu vou cantando os projetos de uma vez só, separados por relator e não por tema, porque foi uma sugestão, porque como os projetos, os pareceres foram chegando até sábado, ficou mais fácil mecanicamente para a assessoria montar a pauta pelos pareceristas. Não é apenas uma sugestão de encaminhamento. Mas eu só quero entrar nela depois de nós debatermos essas que estão aqui. Se todos concordarem, eu abro a palavra agora para os membros. Concordo. Deputado Luiz Paulo. Olha só, plena concordância. Eu só queria, porque eu não estou com a ordem mais aqui, nós temos 8 deputados. Quem vota é o Valdec e o Amônico. O Amônico ou o Valdec. Tem que ser 7 a votar. Eu acho que é a Mônica, se eu não me engano, ela... Sua voz sumiu, Márcio. Sua voz sumiu, Márcio. Nesse caso específico, se os dois entraram ao mesmo tempo, vale o que está no edital. No edital, a Mônica é a primeira a votar. E eu acho que a Mônica entrou antes na internet aqui. Estou pedindo a assessoria que verifique. Mas nesse caso, eu me lembro de ter feito encaminhamento para todos de que valeria na votação a publicação do Diário Oficial, e nesse caso a Mônica é a primeira. Quero colocar no colegiado. A Mônica entrou aqui. Antes. Mas de fato ela entrou antes de mim, com certeza entrou. Então a Mônica vota. Nada impede que eu e a Mônica façamos uma combinação à parte, votemos em bloco, depois a gente divide aí. Nada impede, isso aqui entre nós. Sem dúvidas. Só registrando. Nós saia, Valdec vota. É isso, tranquilo, sem estresse. Só para registrar, presidente, nós estávamos linkados anteriormente no primeiro link, tanto o deputado Luiz Paulo, quanto o deputado Mink, deputado Valdec e eu. Então, acho que não tem problema nenhum nesse encaminhamento do deputado Valdec. Já está linkado aqui também no WhatsApp, é só falarmos por aqui. Sem prejuízo, repito. Os que nos acompanham pelo YouTube, os deputados estão acompanhando ao vivo pelo YouTube, podem se manifestar pelo Zap no grupo Votação. Podem fazer questão de ordem pelo Votação. Só não colocar aqui. Eu estava acompanhando TV Alerj, não apareceu. Estamos no YouTube ao vivo. Aqui no grupo Votação podem se manifestar. Okay. Então vamos dar início. Eu quero ler projetos de lei aprovados pela CCJ em reunião remota no dia 26/3/2020. Relator, deputado Alexandre Knoploch, PL número 2013 de 2020, parecer pela juridicidade com emenda. PL número 2026 de 2020, parecer pela juridicidade. Relator, deputado Márcio Pacheco, presidente. PL número 2051 de 2020, parecer pela constitucionalidade. PL número 2053 de 2020, parecer pela constitucionalidade com emenda. Relator, deputado Luiz Paulo. PL número 2020 de 2020, parecer pela constitucionalidade. PL número 2040 de 2020, parecer pela constitucionalidade. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. PL número 1986 de 2020, parecer pela constitucionalidade. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. PL número 2028 de 2020, parecer pela constitucionalidade. PL número 2044 de 2020, parecer pela constitucionalidade. Relator, deputado Max Lemos. PL número 2022 de 2020, parecer pela constitucionalidade com emenda.
essa é a leitura do que foi aprovado. Todos concordam? Permanece como estão. Aprovado. Em votação, segue a discussão e votação dos pareceres propostos. Sob minha relatoria, eu vou pedir ao deputado, então, não sei se todos têm a pauta. Sim, está na minha frente. Deputado Luiz Paulo, então, canta os meus projetos como presidente. O presidente, Márcio, presidente. Vocês têm a pauta? Márcio, Sim, deputado Carlos Mini. não tinha ficado pendente dois pareceres meus sobre emendas de plenário? Eles vão entrar agora nas... Depois da pauta de prioridade. Não, vamos inverter, deputado Luiz Paulo, eu cometi um equívoco. Vamos botar primeiro as emendas de plenário e depois as de prioridade. Lembra? Então só tem que nos dar 2 minutos para a gente ir na pauta de emenda de... Vamos então à pauta dos pareceres. Qual número, Márcio? Emenda de plenário. Isso. Trocar. Depois vamos às prioridades. Tá. O primeiro da pauta, deputado Luiz Paulo, é o projeto de lei 1958/2020, de autoria do deputado Luiz Paulo, está retirado de pauta a pedido do autor. Tanto da CCJ de hoje, nós também tivemos de pauta, e do plenário de quarta-feira. Então, o parecer começa do item 2 da pauta, que o relator é o deputado Carlos Mink. Estou pronto para relatar. Ok? Esse Então, mas é agora eu já posso ser, não sou eu o relator, posso presidir, porque o meu eu tirei de pauta. Então, projeto de lei número 1988/2020, relator deputado Carlos Mink. O parecer favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 6 e 8, prejudicada a emenda 5, contrária à emenda 7, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. Terceiro da pauta, projeto de lei número 2006 de 2020, relator deputado Rodrigo Bacelar, autoria dos deputados Carlos Caiado e outros. Relator deputado Rodrigo Bacelar, parecer favorável à emenda 3, contrário... Presidente, Deputado questão de ordem. Eu conversei com o Rodrigo Bacelar pouco antes de começarmos a sessão sobre esse projeto. E, na verdade, ele inclusive me comunicou que pediria a retirada deste projeto da pauta. Por uma única razão. E eu tenho a ver com essa razão. Faço esse aqui. A emenda 1 a esse projeto de lei, que é de minha autoria, o deputado Bacelar, numa primeira versão do parecer, tendia a acolhê-la, que trata esta emenda. Uma emenda muito simples, que veio costurando um próprio secretário de Transportes. No caso das empresas de transporte rodoviário, das linhas que operam linhas intermunicipais, apenas intermunicipais, é óbvio, dos pontos finais dessas linhas intermunicipais, as empresas disponibilizam álcool gel e água potável para os trabalhadores rodoviários, estrangeiro não. Isso é uma demanda histórica que agora se agravou com o quadro da pandemia. Esse é o conteúdo da minha emenda. Parece que houve discussão preliminar, que seja, com Vossa Excelência, sobre essa emenda, e o Rodrigo ficou assim, em dúvida. Então, estou esclarecendo aqui que essa é uma emenda pontualíssima para assim, contemplar esses trabalhadores rodoviários nos pontos fins das linhas internas que tenham água para beber e álcool em gel. Enfim, portanto, esse é o teor da emenda. Por isso o Rodrigo mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo que se não houvesse consenso, ele até pediria para tirar da pauta. Não sei se a assessoria, seria secretário Márcio Pacheco, já teve essa informação. O deputado Valdec, ele está na pauta do plenário de quarta-feira. Retirando o projeto aqui, eu vou pedir ao o deputado Bacelar que retire da pauta também do plenário de quarta. Ou então, se a gente pudesse amadurecer um pouco mais sobre essa emenda, não é danosa, ela não é uma emenda, enfim, de grandes proporções, nada disso. A emenda é boa.
atenção e um cuidado mínimo que a gente pode assegurar aos trabalhadores rodoviários. Muitas vezes os motoristas, como nós sabemos, exercem a dupla função. Então, pegam dinheiro o tempo todo ao longo da viagem. Então, nos finais das linhas intermunicipais, eles teriam esse cuidado mínimo. Apenas isso. Muito bom, Valdec. É muito pertinente, eu considero a emenda pertinente. A gente está falando da saúde de quem está exposto. São trabalhos essenciais, não podem parar, não podem fazer quarentena. O Valdec, mas se o próprio Bacelar já tinha, depois da explicação, de alguma maneira acatado isso, qual é o problema da CCJ votar com essa emenda? Se o próprio vamos acolher a emenda, não há problema nenhum. Acolhemos a sua emenda. Eu agradeço, presidente, pela sensibilidade. Beleza. Acolhemos a emenda e avançamos. Perfeito. Favorável à emenda 3. A emenda 1. Favorável à emenda 1 e favorável à emenda 3. Contrário a 2, 4, 5, 6, concluindo por substitutivo. Esse é o voto. Esse é o parecer. Contando que o deputado Rodrigo Bacelar, lembrando, o deputado Rodrigo Bacelar precisa, como ele manifestou a Vossa Excelência, tem manifestação do deputado Rodrigo Bacelar no sentido de acolher essa emenda? Sim, tem no meu WhatsApp. Então, ok, porque não pode haver divergência no tema. Sem dúvida. Eu até vou mandar a mensagem que ele mandou para o WhatsApp da Vossa Excelência. Ok, então, aprovado. Vem. Jorge Felipe bota uma foto dele enquanto ele sai. Tem uma proposta aqui, deputado Valdec? Pois não. A proposta que é a seguinte. Como há um decreto que impõe a proibição de viagens de ônibus intermunicipais enquanto durar a pandemia, nós podemos, olha que honra aqui, ó, participando da reunião da CCJ. Gente, André Siciliano. Fazer mais a reunião da CCJ aqui para ter a honra de ter o presidente da Assembleia Legislativa na CCJ aqui. Que chique. Como vota o presidente André Siciliano? Eu vou fazer o seguinte, vou sair da cadeira e ele senta. Acompanha o relator, ele está dizendo aqui. É porque tem o decreto proibindo as viagens de ônibus intermunicipais. Eu queria propor em direção ao Rio. Em direção ao Rio. Em direção ao Rio. E as outras intermunicipais não estão vedadas. E existem várias outras intermunicipais, não é? Existem várias emenda com a questão da região metropolitana. Tudo bem, mas assim, só lembrando, entendi a preocupação, só lembrando que, por exemplo, viagens intermunicipais, Niterói e São Gonçalo, não estão vedadas. Caxias e Nova Iguaçu não estão vedadas. Então é só para a gente também fazer a justa ponderação. Ok. É só para fazer um ajuste no que diz a região metropolitana. Márcio. Oi, Luiz Paulo. Por favor, não é questão da região metropolitana. É excluir as viagens no sentido Rio de Janeiro, de qualquer município, só no sentido capital. Aí okay. Por enquanto. Por enquanto. Ok. Sem problema. Vamos avançar então, acolhido. 3 da pauta. 4 da pauta. Projeto de lei 2017-2020, deputado Flávio Serafini e outros. Relator, deputado Max Lemos. O parecer é favorável às emendas 2 e 3, favorável com subemenda à emenda 1, contrário às emendas 4 e 5, concluindo por substitutivo. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, discutir. Tem aqui uma pequena divergência com o nosso relator, deputado Max Lemos. Eu fiz uma emenda à subemenda que ele fez, porque colocando o seguinte: fica o poder executivo autorizado. Não, desculpa. A emenda é a seguinte:
autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga horária. E no artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga horária. Tem que botar o Poder Executivo, porque senão a redação fica autorizado quem? Mas tá assim. Deu para entender, Márcio? Deu para Mas entender? tá assim. É só essa alteração? Mas eu não entendi, Luiz Paulo. Onde que você quer alterar? Olha só. É o projeto 4. Isso. Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga horária. Tá. O artigo 1º tem. Sim, ele quer colocar a expressão, Valdec, fica autorizado. Mas está no artigo 1º assim. Fica o poder O Executivo autorizado, e vai, segue o texto. Tá escrito no artigo. Já estava no projeto. Ô, Max, por favor, eu não estou aqui. Lê a sua subemenda. Peraí. Vai aparecer sobre as emendas de plenário. Como é que você... O que você acolheu? O parecer é o seguinte: favorável às emendas 2 e 3. E aí não concluiu o substitutivo? Isso, porque teve uma subemenda, a emenda número 1. Lê o Contrário às emendas 4 e 5. e o artigo 1º do substitutivo. Peraí, só um minutinho. Se eu me enganei ou não. Luiz Paulo, eu falei isso aqui porque as emendas 2 e 3 que o Max está colhendo são minhas. E o artigo 1º, a minha emenda, fica exatamente... Fica o Poder Executivo autorizado e segue o texto. Entendeu? Já está? No texto da emenda. Isso, Não. a minha emenda. Que ele está colhendo. Que ele está colhendo. Exatamente. Que ele está colhendo. Ele está Não, colhendo a 3. Deixa E ele no, ler. e no artigo 1º também. Então, se já está acolhido, eu acompanho o relator. Aqui, ó, o substitutivo, ó, autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga horária ou adotar, enfim. Isso. Aí no artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a reduzir. Ótimo. Beleza. Pode ir acompanhando, Marcos. Tá perfeito. Perfeito. Vamos em frente. Deputado Max, concorda? Não Já mudou tá. nada, não. Não mudou. Não é o voto, vai manter o voto. Mantém o voto, ok. Mantém o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Quinto da pauta. Projeto de lei número 2019 de 2020, deputado Flávio Serafini e outros. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Parecer favorável à emenda 1, favorável com subemendas, emendas modificativa 2 e aditiva 3. Em discussão. Com subemenda 2? Com subemendas, emendas modificativa número 2 e aditiva 3. Em discussão. Como é que ficaram as subemendas, Márcio? Desculpe. Você vê que está tentando falar comigo, não está. A assessoria está enviando agora para o grupo da CCJ para avaliação, deputado. Aguardando aqui. Maravilha. Enviando o conteúdo pelo grupo. É porque o artigo é longo, né? Extenso. No caso do artigo 3º, que é objeto da emenda número 1, é um artigo extenso. Então tem que ver bem a emenda. Já chegou, pode analisar. Estou vendo aqui. Cadê? Ela disse que você está aparecendo com uma taxa, aí na frente essa. Não, mas é de lá para cá. Não sei, ela disse que está aparecendo você com uma tarja na frente. Ela disse que ia mandar uma foto para o WhatsApp. Não, então eu estou melhorando aqui agora. Eu estou vendo como eu estou aparecendo. Não, está aqui como eu estou aparecendo. É porque estava muito inclinado. Era bonito de qualquer jeito. Estou em concordância aqui, Márcio. Tem concordância? Nesse parecer aqui, mas nesse parecer não tem subemenda, só favorável a 1.
O parecer só tem favorável. Então, o parecer está em concordância. Voltando às Pois é, emendas. o parecer, deputado Márcio Pacheco, o parecer que eu tenho em mãos, ele é favorável à emenda número 1, mas, salvo engano, no parecer não faz menção às emendas 2 e 3. É o mesmo que eu tenho aqui. É só se alterou no substitutivo direto e não colocaram aqui. Possível. Talvez. Pode ser. Tecnicamente. Mas tem que ter, a gente não sabe. Tem que ter para a gente saber como surge o substitutivo. Mas a gente pode aprovar o substitutivo e ele fazer a ilação com as emendas apresentadas. E antes de publicar, apresenta a comissão. Senão acaba retirando de pauta. Esse projeto é ótimo. Viu, deputada? É ótimo. Agora chegou. Analisem, por favor. Acabou de chegar. Grupo CCJ, Milena mandou. Acabou de chegar aí. Recebi aqui. Recebi aqui. Eu estou preocupado, deputado Márcio Pacheco, estou preocupado com a subemenda número 2, que eu acabei de ler, então é uma leitura apressada aqui. Mas a emenda número 2, que modifica o inciso 6 do artigo 3º, aí o texto do inciso ficaria assim: quanto à população em situação de rua, poderá ser ampliada a rede de restaurantes populares ou em caso de restrição ao acesso, enfim, aí tem que melhorar o texto. Estes poderão garantir a feitura de alimentos nos locais de maior concentração desta população. Eu estou um pouco preocupado da discussão que a gente está fazendo em relação às medidas de contenção e isolamento, da concentração e aglomeração. Eu não sei, o texto está suscitando uma interpretação ambígua, eu estou em dúvida. Vocês estão me entendendo? Sim. É uma leitura apressada aqui, professor. Você pode repetir, Valdec, por favor, que eu estava acabando de ler também, tentando te entender. O texto está um pouco truncado, mas o inciso 6 ficaria assim, na subemenda: quanto à população em situação de rua, 2 pontos, poderá ser ampliada rede de restaurantes populares ou, em caso de restrição ao acesso a estes, deve ser o texto, né? Pode garantir a feitura de alimentos nos locais de maior concentração desta população. E aí como assim? A ideia, eu acho, Deputado não ficou Max. claro, mas eu acho que a ideia aqui da subemenda é que que o local de produção, a indústria do alimento, possa ser em regiões de muita movimentação, centro do Rio, centro de Caxias, centro de São Gonçalo, região. Acho que essa é a ideia. Mas eu acho que não é, mas eu acho que não é a questão da alimentos, não. Para ficar mais próximo, deve ser para ficar mais próximo. Deputado Valdec. Parece que é isso. Deputado Deputado Valdec. Questão de deputado Luiz Paulo. Não, o presidente deu a palavra ao deputado Luiz Está Paulo. claro, realmente. Paulo. Mas Olha não tá só. claro. Presidente, tem uma emenda, no sistema está constando uma emenda de número 4, que não está constando no parecer. Veio no sistema, mas não consta no parecer. Uma outra questão... Porque, meus amigos, vamos manter o mesmo mecanismo da reunião... Ordinário. Me permita, assim, deixa que eu concedo a palavra, senão daqui a pouco a gente vai... Só para colocar um pouco mais de ordem. Então, a deputada Mônica fez o registro, agora o deputado Luiz Paulo com a palavra. Senhor presidente, olha só, é muito difícil a gente ir fixado na tela com o telefone celular e
toda hora mudando para ver o que está colocado na CCJ. Então, seria necessário, essa é a questão de ordem, e a gente passasse adiante, diante de todas as observações feitas, a assessoria da CCJ pudesse verificar a possibilidade de consertar isso tudo, para depois ele voltar. Inverte a pauta, eu sugiro. Inverte a pauta. Ô, Nick, eu não acabei de falar, peraí. Deputado Luiz Paulo, tem ainda com a fala, por favor. Porque você tem aí a Milena, que está no ar, tem a Juliana, que está no ar. Os deputados estão falando uma série de questões, por exemplo, de emendas que não foram contempladas no substitutivo. É uma questão importante. A redação desse texto, onde você tem dúvida se é o local de produção do alimento ou o local de distribuição. Então, as duas assessoras que aí estão, que já ouviram isso tudo que a gente acabou de dizer, tentem consertar uma redação que medie tudo aquilo que foi colocado. Enquanto isso, a gente vai andando na pauta. Quando isso tudo estiver pronto, você é avisado, aí o projeto retorna. Essa palavra, deputado Márcio. Presidente. Deputado Valdec. Presidente, tinha pedido a palavra antes também, presidente. Jorge Felipe antes de mim, é isso? Sim. Deputado pediu antes de Valdec, mim. com a palavra, depois deputado Jorge Felipe Neto. Então tá Deputado bom. Valdec. Eu só queria insistir num ponto. O inciso 6 desse jogo, ele trata de fornecer alimentação para o povo de rua. Esse é o tema. Então, assim, na alternativa aos restaurantes populares, caso eles não possam estar acessíveis, a ideia aqui é a cocção dos alimentos. Não é a indústria de alimentos, não. É assim, por isso está me preocupando, porque o texto original falava de quentinho. Então, o que está em pauta aqui nesse inciso 6 não é a produção industrial do alimento. É compensar a entrega das refeições à população de rua, nessa do acesso aos restaurantes populares. É esse o tema do inciso. Concordo com o Valdec, é distribuição efetiva. Mas olha só. Exatamente, presidente. Não tem tanta população de rua acumulada só para fazer uma fila tão grande. Quando você estiver distribuindo alimentação, você também pode organizar com espaçamento de 2 metros cada um. Pelo que eu estou entendendo, Deputado Jorge Felipe Neto, com a palavra. Presidente, pelo que eu estou entendendo, para contribuir aí com a assessoria, enfim, com o deputado Bacelar, quer se dar 2 opções à população de rua, ou que ele vá no restaurante popular, ou que ele receba distribuída em quentinha ou em qualquer outra embalagem, como é o caso da subemenda do deputado relator. Ele tira a possibilidade, ele coloca a possibilidade de você fazer, por exemplo, um sopão, digamos assim, em algum lugar e aglomerar essas pessoas. Tem que entender o que o relator está querendo. Eu acho que tem que sair de pauta, como foi dito pelo deputado Luiz Paulo, para que o relator possa se debruçar nesse parecer, porque ficou confuso. Deputado Luiz Paulo, não sei se quer acrescentar, mas eu tenho uma fala, que é a seguinte. Temos uma questão. O deputado Valdec aponta uma questão de ordem, e não adianta ela voltar para a pauta depois, deputado Luiz Paulo, pelo seguinte: o relator é o deputado Bacelar. Se houver divergência, o projeto tem que sair de pauta. Não podemos mudar o parecer do deputado Bacelar sem a presença dele. Então, ou acatamos o parecer do jeito que está, ou ele sai de pauta. Não temos muito o que fazer. E tem divergência, não podemos mudar o texto do parecer sem a presença do relator. Presidente. Ainda, deputado Max. Como a preliminar está vencida, quer dizer, é pela constitucionalidade, está vencida, também se tiver que fazer uma pequena alteração, faz no plenário, o caso. Se a preliminar está vencida, né? Pode fazer no plenário. Está na pauta virtual de plenário. Presidente. Deputada Mônica. Só para nós vencermos essa questão, eu só discordo do deputado Valdec só nessa questão da produção. Lá tem a expressão produção, sim. Tem
A feitura do alimento. Mas nesse caso é a feitura da refeição, você entende? É como preparar a refeição. Sim. Presidente, eu penso que seria melhor a retirada do projeto, como orienta Vossa Excelência. Só queria registrar que a emenda número 1, ela retira o inciso 7 e também a emenda número 4 modifica o inciso. Ele é importante porque ele trata da questão da violência doméstica. Então, acho importante que ele saia de pauta, que a gente discuta com o relator e que ele volte com as modificações que forem necessárias para um maior entendimento do projeto, tanto na redação quanto no mérito. Só é importante ressaltar, retirado de pauta, ele volta em plenário virtual. Sim. Ele volta já para o plenário. Ele já está na pauta da ordem do dia de quarta-feira. A concluir a avaliação só será feita já no debate virtual. Sim, todos mas... concordarem, retiro de pauta. Olha só. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Olha só. A deputada Mônica Francisco é da bancada do PSOL e é uma das autoras e uma das pessoas que também se dedica muito a esse tema. Ela não está se sentindo segura com o parecer. Eu acho melhor realmente acatar, daquela altura, a retirada de pauta e, no plenário, Vossa Excelência, como presidente da CCJ, ou o deputado Bacelar como vice-presidente, pode tentar de segunda-feira até, o plenário de quarta, tá? De hoje até quarta-feira, tentar mediar essa solução. Presidente, eu queria ver que o próprio Luiz Paulo mais cedo, o projeto é muito importante. O projeto é muito importante. O Luiz Paulo, agora há pouco, antes dessa intervenção, se a gente avançasse com a pauta, tentasse ver se produzia um texto, que é um inciso que está pegando aqui. Eu à disposição para tentar formular um... Eu acho que não. Não dá para mudar o conteúdo de emenda sem a presença do relator. Entendo, presidente. Eu entendo. Abrir um precedente que não ajudará. Eu prefiro a pedido da deputada Mônica, que também é autora, considerando aqui o regimento, deputada Mônica como autora, retira o projeto da pauta, voltamos em plenário virtual e aí fazemos o debate. Tá bom. Muito obrigada, presidente. Que seja. Tá bom. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo, pela... O próximo da pauta é o 6, estão retirados os 5. O 6, o 7, eu estou retirando da pauta. O 7. Não, só o 7. O 6, o 8 e o 9, como eu sou relator, presidência, deputado Luiz Paulo, por favor. Pode fazer a leitura. O 6... Projeto número 6 da pauta. Projeto de lei 2023 de 20, mensagem meia dúzia de 20, do Poder Executivo, que altera a Lei 2657, de 96, para disciplinar a sujeição passiva nas hipóteses de operação com bens e mercadorias digitais e não digitais e de prestações de serviços de comunicação realizadas por pessoa jurídica detentora do site ou de plataforma eletrônica e da outras providências. O relator foi comparecer por um substitutivo, que eu vou pedir ao relator para ler, ao relator para ler, porque eu estou com o meu voto, mas não estou com o seu voto aqui. Só o senhor ler o seu substitutivo e que emendas o senhor acatou, por favor, ou então botar no site da CCJ. Então, em primeiro lugar, a assessoria está enviando o meu voto, agora, para que todos tenham aí. Então, eu vou lê-lo, rapidamente, eu vou lê-lo. Lá na CCJ. Chegou. Estou chegando lá. Chegou agora. Bom, o projeto recebeu 14 emendas. O deputado Luiz Paulo apresentou as emendas de 1 a 3, o deputado Alexandre Freitas de 4, 5 e 8, o deputado Márcio Galberto, meia dúzia, o deputado Zeidan, 7, o deputado Chicão Bulhões, de 9 a 14. O relator,
foi a favorável à emenda número 1, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 7, contrário às emendas 3, 6, 9 a 14, concluindo por substitutivo que passo a ler. Vou ler só o substitutivo para ganhar velocidade. Artigo 1º. A Lei 2657/96 passa a vigorar com os seguintes acréscimos. Artigo 3A. Diferença entre os valores informados pelos prestadores de serviço, de que trata os incisos 8 e 10 do artigo 18 e aqueles registrados nas escrituras fiscal ou contábil do contribuinte ou nos documentos por eles emitidos. 2. Os incisos 19 e 20 ao parágrafo 1º do artigo 15. Artigo 15. Inciso 19. A pessoa jurídica detentora do site ou de plataforma eletrônica que realiza a venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico de bens e mercadorias digitais, mediante transferência eletrônica de dados. E o 20. A pessoa jurídica detentora do site ou de plataforma eletrônica que realize prestação de serviço de comunicação, ainda que por intermédio de pagamento periódico. O parágrafo 2º. As pessoas físicas ou jurídicas indicadas no inciso 6, 7, 8, 17, 18, 19 e 20 deste artigo são contribuintes do imposto, independente da qualidade que pratiquem as operações ou prestações nele descritas. Artigo 15, parágrafo 3º. O disposto no inciso 6 do parágrafo 1º aplica-se também no caso de importação de mercadoria digital. Inciso 4. Os parágrafos 7, 8º e 9º ao artigo 17. Artigo 17. Parágrafo 7º. Os intermediadores de pagamentos, inclusive a credenciadora e ou administradora de cartão de crédito, /débito, ou de outro meio de pagamento, são responsáveis pelo pagamento do imposto devido às operações por elas intermediadas. Inciso 1. Quando deixar de prestar as informações na forma e prazo previsto na legislação. Inciso 2. Quando o contribuinte esteja em situação cadastral irregular, o intermediário tenha sido informado desta situação previamente pelo fisco. Inciso 3. Quando descumprir demais obrigações previstas na legislação e concorre para o não recolhimento do tributo. As pessoas jurídicas de que trata o inciso 9 do artigo 18 desta lei são responsáveis pelo pagamento do imposto devido às operações por elas intermediadas. 1. Quando deixar de prestar as informações na forma e prazo previsto na legislação, quando o contribuinte esteja em situação cadastral irregular e tenha sido informado ao intermediário previamente pelo fisco. 3. Quando descumprir demais obrigações previstas na legislação que concorrerem para o não recolhimento do tributo. 9. O contribuinte será considerado com situação cadastral irregular para fins de enquadramento nos casos previstos no inciso 2 do parágrafo 7º e no inciso 2º do parágrafo 8º, quando suspenso em razão do pedido de baixa, baixado, paralisado, em decorrência de requerimento voluntário impedido de situações previstas na legislação ou quando notificado pela falta de emissão de nota fiscal não realizar a sua regularização. Inciso 5. Os incisos 8 e 9 ao artigo 18. Artigo 18. Continuam lendo ou vocês já pegaram tudo? Ou preciso continuar? Vamos lá, então. Artigo 18. Inciso 8. Nas operações com bem e mercadorias digitais. A pessoa jurídica detentora do site ou de plataforma eletrônica que realiza a oferta ou entrega por meio de transferência eletrônica de dados em razão de contrato firmado com o comercializador ou prestador de serviço de comunicação, caso também operacionalize a transação financeira. O intermediador financeiro, inclusive administrador de cartão de crédito ou de outro meio de pagamento, caso a pessoa jurídica detentora do site ou de plataforma eletrônica apenas realiza a oferta ou entrega por meio de transferência eletrônica de dados. C. O adquirente do bem ou mercadoria digital, na hipótese de o contribuinte os responsáveis inscritos nas alíneas A e B não serem inscritos no Estado do Rio de Janeiro. D. A administradora de cartão de crédito ou débito ou intermediadora financeira responsável pelo câmbio nas operações de importação.
9. Nas operações com mercadorias não digitais, o proprietário ou possuidor do site ou de plataforma eletrônica que realiza a oferta, captação de clientes ou venda em razão do contrato firmado com o comercializador, quando operacionalizar a transação financeira e o acompanhamento do pedido, que seja emitido nota fiscal obrigatória. Inciso 6. Os parágrafos 7 e 8 ao artigo 43. Artigo 43, parágrafo 7. O disposto deste artigo aplica-se, inclusive, aos microempreendedores individuais, MEI, optantes pelo sistema de recolhimento de valores fixos mensais dos tributos de Simples Nacional, CIMEI. Parágrafo 8º. O ato do Poder Executivo definirá a forma de simplificação da inscrição dos microempreendedores individuais MEIs para fins de cumprimento do disposto do parágrafo 7º. Inciso 7º, do 43, o parágrafo único do artigo 64B. Artigo 64B. Parágrafo único. Aplica-se o disposto do inciso 1º do caput deste artigo aos prestadores de serviço de que trata os incisos 8 e 9 do artigo 18 desta lei. Artigo 2º. Fica revogada a Lei 8339, de 29 de março de 19. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 30 dias após a entrada em vigência da regulamentação em ato do Poder Executivo. Tal vigência só ocorrerá em prazo superior a 90 dias, a contar da data de publicação da presente lei. É o voto do senhor relator. Para discutir, para quem deseja discutir a matéria. Eu desejo. Bom, vamos só verificar. Quem vai votar? É Mônica ou Valdez? Ele tem que escolher 7 votos só. Não, só vou discutir. Só vai discutir. Quem vai votar, Mônica? Pode votar, Mônica, não tem problema. Então, primeiro, quero saber se discute algum titular. Não tendo quem queira discutir o deputado Valdez. Eu quero discutir, presidente, mas posso aguardar o deputado Valdez que pedir primeiro, sem problema. Por favor, deputado Valdez. Tem problemas também. Aqui é uma coisa muito rápida, ajustes. Márcio, só para não perder o jeito, mesmo na reunião virtual, o parecer é um parecer muito detalhado e bem feito. Mas eu queria fazer pontuações. Por exemplo, nesse artigo 64B, parágrafo único, não é? Aplica-se o disposto no inciso 1 do caput deste artigo aos prestadores de serviços de que tratam, né? Outra coisa que é importante, corretíssimo. O artigo 9º, o parágrafo 9º, lá no artigo 17, tem que dar uma ajeitada, porque ficou truncado. Aquela situação em que o contribuinte será considerado com situação cadastral irregular. Aí diz quais são as situações, quando suspenso, então, de pedido de baixa, vírgula, paralisado, aí vai enumerando. Então, esse baixado tem que subir no texto. Está dando confusão no texto, entendeu? Quando suspenso de razão baixa, vírgula, paralisado em decorrência, enumerando as situações. Porque senão... Faremos as mudanças propostas. E também no inciso 10, artigo 3º-A, lá em cima, logo no início, a mesma coisa. Diferença dos valores informados pelo serviço de que tratam os 8 e 9 e segue o texto. Pareceu muito bom. Acolhido. Posso continuar? Nosso presidente está sempre presente, deputado Jorge Felipe Neto, por favor. Bom, gente, eu quero fazer uma ponderação aqui. Vejo que o relator já incluiu a noventena, que é necessária, né? Mas com relação às emendas 11, 12 e 13, meu parecer seria favorável à emenda 11 e favorável a 12 e a 13 com subemenda aglutinativa dessas duas. Por quê? Justamente me parece que a hipótese de responsabilidade tributária solidária é complicada nesse caso, né? E a 12 e a 13, inclusive, colocam quais são as informações de forma e prazo instituídas na legislação que acarretariam, eventualmente, essa responsabilidade solidária, né? Que é a declaração de informações e meios de pagamentos e as informações justamente do 64B,
Então, eu queria fazer essa ponderação aos companheiros da CCJ, porque me parece que colocar um superpoder na Fazenda é complicado. Você colocar na forma e na legislação de maneira genérica pode acarretar um entendimento da Fazenda estadual desconexo com o resto do país, o que gera problema, né? Presidente, agora eu pediria ao senhor relator que pedisse para a sua assessoria botar na tela do CCJ as emendas 11 e a 12 e 13 que o deputado Jorge Felipe Neto está propondo a continuar, porque eu já tinha anteriormente lido esse projeto diversas vezes e eu estou apoiando o substitutivo de Vossa Excelência. Então, eu preciso ler se esse voto divergente do deputado Jorge Felipe Neto, para mim, faz sentido. Emenda 11 e a 12 mais 13 que ele quer continuar. Pedindo aqui a assessoria que envia 11, a 12 e a 13 do grupo da CCJ. Presidente, Luiz Paulo, presidente, rapidinho. Primeiro eu quero concordar com Vossa Excelência, depois eu quero saber se há uma divergência canina aí, perto, porque tem alguém latindo, imagino que seja uma divergência canina em relação a algum desses aspectos. É meu filho adotivo. Deputado Carlos. É você. Peço desculpa, mas meu filho adotivo é incontrolável. Então tá bom. Então faz uma festinha nele, pela proteção aí dos animais. Vamos ver se já botou na já tela. está aí, as emendas. Acabou de vir aqui para a tela. Vamos ler. Emenda 11 do Chicão Bulhões, que diz que, nos casos em que o terceiro responsável realizar o envio periódico de informações acerca das operações sujeitas à incidência do ICMS, e por ele facilitadas, fica excluída a responsabilidade tributária mencionada pelo caput do parágrafo 7º, 8º e 9º deste artigo, bem como aquela mencionada pelo artigo 18, inciso 10 desta lei. Esta é a 11. E ele está propondo juntar a 12 com a 13. As pessoas jurídicas, a 12. As pessoas jurídicas que tratam inciso 9 do artigo 18 desta lei são responsáveis pelo pagamento de imposto devido nas operações por elas intermediadas. Bom, e aí a outra é praticamente a mesma coisa, que se remete... Só que inclui as administradoras de cartão de crédito, etc. Que já estava incluída no projeto original. Há alguém mais que queira discutir? Presidente Luiz Paulo, eu quero ainda uma outra questão. Pois não. Eu estou muito preocupado. O artigo 3º, que termina a lei, que fala da vigência da lei, com todo respeito, que o parece muito bom, está muito confuso. Porque começa falando da entrada em vigor da lei, mas ela só produz efeitos 30 dias depois do ato regulamentador, que por sua vez, cada noventena... Então, você tem que encontrar um texto que dê mais vigência da lei, que não está claro, porque precisa arredondar. A ideia está aprovada, mas o texto final tem que ser resolvido. A ideia está aprovada. Esta emenda é de minha autoria. Isso. Olha só. Qual é a ideia básica? A lei entra em vigor na data da sua publicação. Aí tem um vírgula, deixa eu continuar, tem uma vírgula, mas o Poder Executivo vai precisar regulamentar. Aí eu botei uma outra vírgula, que ele terá que regular, o tempo que ele vai levar para regulamentar tem que exceder 90 dias. Porque tem uma discussão teórica se este projeto ele está submetido ou não ao princípio da noventena. Entendi eu que estava, mas há outros pareceristas que entendem que não está. Então, se a gente entende que está, no meu entendimento, esta leitura está correta. Quer dizer, o secretário de Fazenda, depois da sanção, ele tem que sancionar um prazo superior a 90 dias, porque aí fica coberto pela 90ª. Mas se o deputado relator, Márcio Pacheco, quiser propor outra redação, ou ele tiver convicção que o sistema 90º
em princípio, 90º, não é necessário para mim, eu estou aberto. Eu só estou explicando que dá para entender. Eu concordo que o princípio da 90ª se aplica a esse caso, não é disso que eu estou tratando. Eu só acho que aí valeria a pena, Luiz Paulo, valeria a pena falar da 90ª num parágrafo único terceiro. Está confuso, né? A ideia está correta, mas... Você está propondo abrir este artigo, uma subemenda e tirar a 90ª desse artigo, e um artigo antecedente dizer que esse projeto, após a regulamentação, estará sujeito à 90ª. Aí vai dar mais prazo ainda, porque vai ter tempo que ele vai levar para regulamentar, mais a 90ª. Eu quis encurtar o prazo. O tempo que ele vai regulamentar fica coberto pela 90ª. Eu falaria da 90ª como um parágrafo único deste artigo. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Bom, é só pela ordem. Pela ordem. Pois não, deputado. Eu queria apenas dizer o seguinte: eu vou manter o voto original do relator. Vou manter o meu voto. Respeitando aí a divergência aposta pelo deputado Jorge Felipe Neto e também a divergência do deputado Valdec, eu mantenho o voto que o deputado Luiz Paulo acabou de ler. Bom, então vou começar a colher os votos. Há o voto do relator e há um voto em separado do deputado Jorge Felipe Neto, acolhendo a emenda 11 e acolhendo a emenda 12, mais 12 e 13 aglutinado. Eu voto com o relator. Como vota o deputado Max Lemos? Voto com o relator, presidente. Como vota o deputado Quinoploc? Voto com o relator. Como vota a deputada Mônica? Voto com o relator, presidente. Então, com o relator, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1. O parecer do relator está aprovado. Vamos ver qual é o próximo, se ainda é do Márcio Pacheco, o relator. Sim, o 7 retirado de pauta, presidente. O 8º, então. Tem que voltar para o 8. Isso, tem que voltar para o 8. Deixa eu voltar lá agora para o 8, eu tirei fora. Um minutinho, por favor. Prioridade, deixa eu achar. Eu só queria, antes, porém, deputado Luiz Paulo, solicitar a Vossa Excelência que, caso dispense a leitura do substitutivo, se não houver necessidade, se as pessoas puderem acompanhar, só o voto. Ok, vou fazer isso daqui para frente. Agora é o número 8, não é isso? Não. Agora é o número... 8. Projeto de Lei 2054 e 20 dos deputados André Ceciliano, que não está mais aí do seu lado, e doutor Serginho, que dispõe sobre a isenção de pedágio no âmbito do Estado. Deputado Luiz Paulo, pela ordem. Não é esse não, não é esse não. Não é esse. É o 2050 de 2020 do Poder Executivo. Exatamente. É o que eu procurei, o 8 da pauta nas prioridades. Não, é ainda das emendas. Projeto de Lei número 2050 2020. Cliquei no lugar errado. Do Poder Executivo. Agora sim. Projeto de Lei número 2050, mensagem 7 de 2020 do Poder Executivo, que altera as leis 4534 de 2005 e 7495 de 2016, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação Econômica de municípios fluminenses e sobre os impedimentos de concessão de novos incentivos fiscais
ou benefício de natureza tributária, dos quais decorram renúncia de receita, novos financiamentos, fomentos econômicos ou investimentos estruturantes, às empresas sediadas ou que venham a se instalar no Estado do Rio de Janeiro durante o prazo de fruição do regime de recuperação fiscal, que trata a Lei Complementar Federal 159/17 para outras providências. O parecer do relator, que vai ser colocado aí no grupo da CCJ, foi pela acatação de algumas emendas, que eu não vou ler, com substitutivo. Então, vamos agora para o grupo, que ele vai ter lá para botar para todo mundo ler no grupo. Grupo da CCJ. Parecer já foi para todos. Deixa eu ir para lá. Já chegou no grupo. O voto. Foi? Aí ele já chegou, já também achei. Projeto de lei está lá, tudinho bonitinho, vamos lá para o substitutivo. Quando os senhores se acharem aptos a discutir ou votar, os senhores avisam que eu abro a discussão. Todos receberam o voto, né, deputado Paulo? Sim, todos Tem que fazer a leitura, então, do parecer do voto. Você quer a leitura do parecer do voto? Não, só do parecer, favorável às emendas, e aí cada um pode discutir. Não precisa o substitutivo. Isso. Parecer do relator, item 2. Conforme determina o artigo 26 do parágrafo 1º do Regimento Interno da ALERJ, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça se pronunciar acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto. A emenda número 30 apresenta a emenda número 30 apresentada representa aprimoramento da matéria e, por isso, deve ser acolhida em sua literalidade. A emenda número 6 merece prosperar, ainda que com subemenda. Já as emendas 1, 7, 11, 14 a 17, 19 a 23, 26, 27, 31 a 35 estão prejudicadas pela emenda 1 da CCJ. As emendas 2, 10 e 35 estão prejudicadas pela emenda 2 da CCJ. A emenda número 3 está prejudicada pela emenda 3 da CCJ. As emendas 4 e 24 estão prejudicadas pelas emendas pela emenda 4 da CCJ. As emendas 5 e 25 estão prejudicadas pela emenda 5 da CCJ. A emenda 29 está prejudicada pela rejeição da emenda de plenário número 13. As emendas 8, 9, 12, 13, 18 e 28, do ponto de vista desse relator, não se coadunam com a proposição, por isso devem ser rejeitadas. E aí, a leitura do substitutivo. O substitutivo é relativamente curto em relação ao outro. Só explicando, né, esse projeto veio do Executivo, a AGRIO pretende facilitar empréstimos e financiamentos de até 5 milhões de reais sem aprovação do Conselho. Uma das emendas acatadas, acatou que não tem aprovação do Conselho, mas isso foi lá na CCJ, mas que tenha a aprovação final tanto do secretário de Fazenda quanto de Desenvolvimento Econômico. No mesmo sentido, o parágrafo 6º também acrescentou esses 2 secretários para fazer o aval do financiamento, não ficar exclusivamente a critério da AGRI. No caso específico de agricultura familiar, né, tema que o deputado Valdec é muito ligado, também, além dos 2 secretários de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca irá opinar.
o artigo 2, só dando uma explicação rápida, os valores de 300 milhões de reais de faturamento, como também o texto da mensagem em si foi acatada, mas se colocou uma redação mais clara que estão excetuado no disposto do caput do artigo 1º da lei, além das microempresas e empresas de pequeno porte já constantes do aludido artigo, as de médias empresas. E as médias empresas que foram a novidade, as outras, as pequenas e microempresas já podiam. E no artigo 3º, é uma medida de transparência, enviar os relatórios para a LERJ. E, finalmente, o artigo 4º é que o BNDES abriu um programa similar. Então, foi compatibilizar tanto o programa do BNDES como o programa da AGI. Wagner consegue daqui a pouco? Ao mesmo tempo que eu estou tentando explicar, eu estou discutindo para dar tempo dos senhores verem. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que acordam com o voto do relator permaneçam como estão, aprovado por todos. Próximo, senhor relator. Próximo não, o próximo é voltar lá, tem que voltar para o 9 da pauta ainda, Vossa Excelência, presidente. 9, o projeto de resolução. Vou voltar para a pauta. É o projeto de resolução 397 de 2020. Estou chegando lá. É que eu estou trabalhando com 2 grupos, né? Uhum. Grupo da CCJ e onde eu tenho os pareceres. Qual é o número desse, deputado? É o 397 de 2020. Vossa Excelência é autor. Item 9. Item 9 da pauta, projeto de resolução. Cheguei nele. Projeto de resolução 397 de 20, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que estabelece que a votação da ordem do dia, enquanto perdurar os efeitos do decreto 46973, de 16 de março de 2020, que reconhece a situação de calamidade, né, poderá ser realizada de forma remota. O que nós estamos fazendo? O relator acatou algumas emendas e fez substitutivo. Uma das emendas que foi acatada, eu ainda sem ver, é aquela que diz respeito a não poder fazer de forma remota a votação de emenda constitucional. Vamos lá para a CCJ da LERJ e eu vou ler as emendas. Os autores da emenda: a deputada enfermeira Regiane apresentou uma emenda. O deputado Flávio Serafini apresentou as emendas de 2 a 4. E o deputado Márcio Galberto apresentou a emenda 5. O relator, o deputado Márcio Pacheco, foi favorável às emendas 1 da enfermeira Regiane, 3 do Serafini e 6 do Márcio Galberto. E contrário às emendas 2, 4 e 5, concluindo o substitutivo. Substitutivo curtinho, tem 5 parágrafos. 5 minutos para ler o substitutivo. O deputado Luiz Paulo, deixa eu só fazer uma questão. Se todos já têm o substitutivo, porque se todos tiverem em mãos o substitutivo, as pessoas podem... Não dá para ter em mão o substitutivo, deputado Calvino, porque nós estamos na tela do computador. Nós estamos, é verdade. Nós estamos com o celular de apoio. Toda hora a gente tem que mudar. Não dá, senão a gente vai ter uma pilha de papel. Eu por exemplo, por acaso, li todos os seus pareceres. Então, tá bom. Mas na hora você tem que botar ele na tela para...
vir à memória tudo aquilo que você já tinha lido. Tá certo. Posso votar já? Em Pode. discussão, o substitutivo da CCJ. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que acordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo agora. Ainda tem próximo aí, deputado? Não. Então agora... Agora volta para o senhor. Encerrou. Isso. Obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Então agora eu quero chamar a atenção aos deputados. Iniciaremos aqui como recomendado a votação das prioridades encaminhadas pelos deputados. Então, é o item 2, as prioridades. Um minutinho para a gente pegar as prioridades. Isso, as prioridades, por favor. Da minha parte, já estou com ele na minha frente. As prioridades. Deputados, todos que estiverem prontos. Ok. Só um minutinho só, só um minutinho só. Um instante, por favor. Um instante. Deputado Jorge Felipe Neto, eu prefiro ver Vossa Excelência ao vivo e a cores, não só a foto. Sempre a mesma toda hora. Sua fisionomia O Jorge Felipe foi levar o cachorrinho para passear, que ele estava perturbando muito. Está discordando de todos os pareceres dele. Nada está aí. Deputados, antes, porém, eu queria fazer aqui um apontamento. Na lista de prioridades, por uma correção, eu queria fazer uma pergunta. Eu enviei um a mais e a assessoria acabou acolhendo um pedido, mas eu quero retirar um deles porque todos enviaram 3 e o meu, por um descuido meu, do presidente com a minha assessoria, acabou indo um a mais. Então, se eu retiro um para não haver desigualdade nos pareceres de prioridade. Não tem problema. Eu acato a desigualdade. Eu acato também vossa decisão justíssima. Eu retiro um dos meus sem nenhum problema para ficarmos 3 para cada um. 3 vezes 7, 21. O 19 retirado. Então, todos estão com eles? Sim. Volta depois na pauta. Como você é o relator, posso lê-los, deputado? Deputado Luiz Paulo, então, presidente. Projeto de Lei 2054 de 20, dos deputados André Siciliano e Dr. Serginho, que dispõe sobre a isenção de pedágio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro aos profissionais da área de saúde e segurança pública, enquanto durar o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde. Parecer do relator pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Pode discutir, deputado? Para discutir. Deputado Márcio Pacheco, eu estava... Aliás, tem um outro projeto muito parecido à deputada Marta Rocha, e aí eu gostaria de pedir, já que o senhor é o relator, que fizesse uma emenda e incluísse também os agentes do Corpo de Bombeiro e da SEAP. O autor, que nos dá a honra de continuar aqui presente na nossa sessão da CCJ, já anunciou que foi republicado já com a exceção de gás e SEAP e bombeiro. Bombeiros. Já foi republicado. Então, ótimo. Então, obrigado. Quero registrar a presença aqui do deputado Rodrigo Amorim, líder do PSL, na nossa sessão aqui da CCJ. Fazendo a segurança do deputado presidente André Siciliano. Mas não está mantendo metro de distância. Ó, o Rodrigo Amorim não está mantendo um metro de distância. Vai contaminar o Marcos Pacheco. Vamos voltar à pauta. Voltando à pauta. Deputado Pinocchio, vamos votar o parecer do relator pela constitucionalidade. Os senhores que concordam permaneçam como estão
Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, é o 13 da pauta. Projeto de lei 2110/20, da deputada Rosana Félix, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com as instituições religiosas para a distribuição de cestas básicas durante a vigência do Decreto 46973 de 20. Parecer do relator foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Só aqui lembrando que quem está votando por hora é a deputada Mônica Francisco. Projeto 14 da pauta. Projeto de lei 2113 de 20, do deputado delegado Carlos Augusto, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado fornecer equipamentos de proteção individual e insumos para o combate do Covid-19 para os servidores das Secretarias de Estado da Polícia Civil, Polícia Militar, Administração Penitenciária, Defesa Civil, bem como Departamento Geral de Ações Socioeducativas Legais e agentes do Programa de Segurança Presente da outras providências. O parecer do relator, deputado Márcio Pacheco, é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que acordam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de pauta 19 foi retirado pelo autor. Devolvo a presidência ao deputado Márcio Pacheco. Obrigado, deputado Luiz Paulo. O 19 da pauta retirado, mantendo 3 apenas como combinado com os demais. Eu, de ofício, estou retirando de pauta também o 33 e o 47, porque o deputado Rodrigo Bacelar encaminhou 5 pareceres. Então, também mantendo a mesma linha de que 3 para cada, como as prioridades encaminhados como prioridade. Então, 33 retirado. E 45. E o 47. Tá certo. Retirado. 37 da pauta, deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei número 2085 de 2020, deputado Luiz Paulo. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 38 da pauta. Projeto de lei 2091 de 2020, deputado Rosenberg Reis. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Qual é o... Em votação. Qual o projeto? Qual o projeto, Márcio? Só um minuto. É o 2091 de 2020. 38 da pauta. É o item 38. Ah, ok, perdão. Deputado... Ok? Ok. Então, 2091 de 2020 em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei número 2115 de 2020 está sendo enviado agora, o deputado Bacelar alterou o voto. Está enviando pelo grupo, nesse exato momento, no grupo da CCJ. Qual é o voto? O 2115 de 2020. Constitucionalidade com emendas. Esse voto é constitucionalidade com emendas. Eu acabei de receber a informação que o voto foi alterado, está sendo enviado, as emendas foram alteradas. Dá para o senhor ler? Nesse exato momento está indo para o grupo. Já chegou no grupo. O novo parecer é apenas pela constitucionalidade, sem emendas. Só pela constitucionalidade. Não tem emenda. Vote, então. Emendamos em plenário, se for o caso. Uma emenda modificativa. Peraí. Número 1. Tem emenda ou não? Tem sim, peraí. Tem uma emenda modificativa apenas, no artigo 2º.
Uma emenda. Isso. Então é constitucionalidade com emenda. Qual é a emenda? Artigo 2º. Os estabelecimentos... tem que fazer uma correção aqui de os, né? Os estabelecimentos fornecedores, vírgula, as empresas responsáveis pelo serviço de entrega, vírgula, bem como os condomínios, deverão adotar medidas de controle e disponibilizar material de higienização de forma que não resulte no impedimento da entrega efetiva diretamente na porta da casa, do apartamento ou da sala comercial, que consta na solicitação de entrega em domicílio. Delivery, respeitando o deputado Luiz Paulo, como diz sempre, delivery é o... Cacete. Cacete. É o cacete. Isso aí. Deixa eu ver se eu entendi, presidente. Essa emenda, né, deputada Mônica, está muito rigorosa. Não é nem só... o condomínio... Você poderia repetir, por gentileza? Eu fiquei com uma dúvida. Muito dura essa emenda. A gente pode legislar sobre o condomínio, Luiz Paulo? Pois essa é a minha dúvida. Não legislando da prefeitura? Pode ler, por gentileza? Não, nós não estamos legislando sobre condomínio. Nós estamos legislando sobre prestação de serviço de entrega a domicílio. Sob o ponto de vista da defesa do consumidor, eu entendo que pode. Porque a defesa Também não estamos legislando sobre alvará. Tá bom. A gente está disciplinando aqui é o serviço, a prestação de serviço. Na ótica do consumidor, na ótica do cidadão. Eu gostaria de discutir a matéria rapidamente, como autor. Aqui, eu quero concordar com o deputado Luiz Paulo. A pretensão aqui não é legislar sobre as regras de condomínio, pelo contrário, mais sobre o serviço específico de entrega. E nesse caso, como estamos no período de calamidade, os condomínios que impedem hoje que seja feita uma entrega na porta, expõem o cidadão a fazer todo o trajeto para receber lá embaixo. Então, se ele toma e promove a medida de higienização para quem está entregando, não há nenhum problema que ele faça essa entrega seguindo as regras de higiene, obviamente, a população. Por exemplo, uma pessoa idosa que não pode descer para receber aquilo uma pessoa idosa que impossibilitada de descer não está recebendo remédio e nem alimento, porque o condomínio não permite que o entregador vá até a porta devidamente higienizado, porque essa pessoa idosa, muitos não estão recebendo aquilo que poderiam receber. Uma mãe... Você me concede uma parte, Márcio Pacheco? Márcio, uma parte. Eu entendi o que você está dizendo, mas eu tendo a não concordar muito, vou te explicar por quê. Aqui, o condomínio onde é que eu moro, adotou essa medida. Então, o entregador entrega lá embaixo. Ou desce o idoso, ou desce alguém da família dele, ou até o próprio porteiro pode subir. O que acontece é que o entregador subindo, ele já começa, hipoteticamente, contaminando o próprio elevador, né? Depois o hall de entrada. Então, eu não acho ruim que o ponto seja na portaria, porque há várias possibilidades. Ou a pessoa desce, ou desce alguém da família dela, ou o porteiro, devidamente instruído, higienizado, sobe. Eu não acho ruim isso, não, porque essa circulação do entregador por dentro do prédio, do hall do apartamento, do elevador, etc., também pode multiplicar a exposição. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, olha só, eu acho que a gente devia votar o projeto. A gente tem a oportunidade de fazer alguma correção mesmo nas emendas de plenário. Nós estamos votando forma, não mérito. Por exemplo, eu discordo do ponto de vista do deputado Mink, também na prática. Eu também moro em apartamento, que tem, né, evidentemente, porteiro e tal, e tenho, para não sair de casa, visto que sou um senhor de idades, né, passei dos 50, né, deputado? Eu tenho comprado, né, ou pelo telefone, ou por internet. E o cidadão vem fazer a cobrança
vem com a maquininha para a gente passar o cartão. Ora, se ficar lá na portaria, cada uma pessoa tem que pegar o elevador, botar a roupa, descer para passar o cartão. Então, o deputado Carlos Mendes, só me perdoe, é uma questão muito mais segura que o entregador... O entregador suba no seu apartamento. Ele vai estar com a máquina. Eu, por exemplo, na farmácia, que eu fiz uma compra ontem, o cidadão trouxe álcool gel que passou na máquina. E o outro não trouxe nada. Mas aí você começa também a saber como se relaciona. Mas se não vier à tua porta, é um empecilho danado. Às vezes os prefeitos estão sozinhos em casa. Até se arrumar para descer, ele tem que botar a roupa. Mas, Luiz Paulo, me dá uma parte rápido. A gente não pode deixar essas opções para o próprio prédio tomar. A gente vai ter que deliberar sobre isso. Na CCJ, eu acho que é demais. A gente melhora isso em plenário. Em plenário. Tá bom, concordo. Não. Concordo. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. E eu queria propor, como o deputado Luiz Paulo disse, acolheríamos o parecer e depois melhoraríamos o projeto em plenário. De acordo. Emendas propostas. De acordo. Então, em votação, o parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Em votação, aprovado. 47 retirado de pauta. 40, agora, sob relatoria, deputado Alexandre Knoploch. 64. 64 da pauta. Projeto de lei número 2096/2020, deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 65. Projeto de lei número 2098/2020, deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei número 68 da pauta. Projeto de lei 2124 de 2020, deputada Marta Rocha. Em discussão, parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, são 4 emendas. 5 emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Sob relatoria, deputado Carlos Mink, 81 da pauta. Projeto de lei número 2027 de 2020, deputado Luiz Paulo e Lucinha. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 86 da pauta. Projeto de lei número 2069 de 2020, deputada Renata Souza. Parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 88 da pauta. Projeto de lei número 2089 de 2020, da deputada Marta Rocha. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. O item 110 da pauta. Projeto de lei número 2052, 2020, deputado André Siciliano. Em o parecer constitucionalidade com emendas. Constitucionalidade com emendas. Eu tenho voto divergente, Wilson. Então, eu tenho um voto separado. Então vamos lá. Então, projeto de lei 2020 em discussão. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Eu quero discutir também, tenho voto divergente. Há um voto divergente do deputado Luiz Paulo em discussão. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Knoploch, depois deputado Valdec. Tá bom. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto do deputado Siciliano, a quem todos nós temos profundo respeito por ser presidente da nossa casa e por ser uma liderança emergente do nosso Estado,
em coautoria com o doutor Serginho e o deputado Rodrigo Bacelar, eles têm uma ótica de fazer com que os donos de escolas privadas e de universidades tenham um desconto de 30% nas mensalidades, enquanto durar o Covid-19, para todos aqueles matriculados. Numa primeira ótica, parece ser um projeto que vai defender o consumidor. Mas, numa ótica mais aprofundada, é um projeto, no meu entendimento, inconstitucional e muito polêmico. Tá. Se ele realmente quisesse, única e exclusivamente, abrir uma mesa de negociação com as universidades privadas, com as faculdades privadas, com as escolas privadas, e nessa mesa de negociação tivesse o corpo docente, corpo discente e os pais do aluno, e discutissem todas as hipóteses de redução de mensalidade, caso a caso, seria até um projeto plausível. Mas não é isso. O projeto foi rígido, 30% horizontal. Aí veio o senhor relator, o jovem intrépido, Jorge Felipe Neto, e apresentou emendas no sentido de escalonar essa redução de mensalidade. De 0 a 100 alunos, sem desconto. De 101 a 200, no mínimo 20. E mais que 201, 30. Ora, não conseguiu também o relator vencer a inconstitucionalidade, que eu fundamento num voto escrito bastante longo, já no primeiro momento, dizendo que a Lei Federal 90.070, de 99, ela regula essa matéria. Ela está regulada por lei federal, 9070 de 99. E o aluno que atrasar o pagamento nesse período, a lei federal permite que ele continue assistindo às aulas. E por que teria que ser essa discussão caso houvesse, caso a caso? Porque tem muitas escolas que estão fazendo aula remota com muita intensidade. Tem outras escolas que conseguiram dar alguma redução. Então, senhor prefeito, eu queria depois comentar o meu voto, mas com todo respeito aos autores, eu acho que esse projeto não vai ser positivo para a nossa sociedade. Para de discutir também, senhor presidente, para de discutir. Em discussão, o deputado Knoploch, Alexandre Knoploch, depois deputado Valdec, depois deputada Mônica Francisco, depois deputado Carlos Mink, depois deputado Max. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, antes de entrar no mérito, isso para mim, esse projeto fica claro, e aí com todo respeito aos autores, deputado André Siciliano, doutor Serginho e Bacelar, que é inconstitucional. Tá? Agora, se nós levarmos para a ótica do que está acontecendo nesse momento, nessa questão que nós estamos vivendo da pandemia e da preservação de empregos, a gente bate num outro ponto, que é a manutenção de empregos. Tirar 30% de uma fatura do que a escola recebe não condiz com o que a escola está deixando de gastar não tendo os alunos na escola. As escolas, as universidades, elas estão tendo uma economia de luz, de água, aquelas que fornecem comida, de gás, mas não, por exemplo, de mão de obra. O professor continua contratado, e muitos, inclusive, dando aula através do ensino à distância. Nós temos outros profissionais
que são membros da instituição e, por sua vez, precisam continuar recebendo seus salários, como, por exemplo, serventes, inspetores, porteiros e tudo mais. E, além disso, nós temos uma outra questão, que é a inadimplência. Ou seja, nós já temos um quadro muito elevado nas instituições de inadimplência. Nós vamos dar 30% a todos, inclusive para os inadimplentes. Então, tem diversas questões que não estão sendo acatadas nesse projeto de lei. É muito importante nessa questão das instituições, sejam elas universidades, maternais, creches, escolas de ensino primário, de ensino médio, que elas possam ter autonomia de sentar junto dos pais, junto dos responsáveis e negociarem qual é a melhor forma. Porque a gente, de forma numa canetada, mudar esse conceito, até porque cada escola tem sua particularidade, a gente está falando que tem escolas que têm uma dificuldade muito grande de se manter. Tem poucos alunos, tem escolas que dão muitas bolsas, por exemplo. Então, como é que a gente vai criar um único conceito para todas as escolas, mesmo com particularidades diferentes? Então, esse é o ponto que eu queria colocar. No meu entendimento, o projeto é inconstitucional, barra numa lei federal. Agora, se fosse para transformar em inconstitucional, eu fiz até algumas emendas aqui, que era inclusive na questão do ensino à distância, por exemplo, da questão das creches. Enfim, eu compactuo até muito mais com a ideia do deputado Luiz Paulo. Então, até se o deputado Luiz Paulo for apresentar um voto inconstitucional, eu vou retirar o meu voto para seguir o voto dele. Mas, enfim, era isso que eu queria colocar aqui à baila dos 9 deputados. Senhor presidente, é só para informar que o meu voto escrito está na tela do grupo. Eu quero só informar, assim, às vezes as pessoas podem estar nos perguntando por que nós estamos falando no celular ao vivo e olhando o celular. É para informar as pessoas que estão nos acompanhando em casa que não é um desrespeito à população. Pelo contrário, estamos usando da tecnologia para nos resguardar dos votos. Há pouco eu estava falando ao telefone com um dos deputados autor da matéria que nós estávamos discutindo. Por essa razão, está em casa nos acompanhando. Eu não estava falando no celular um outro assunto, senão a matéria em pauta. E segunda questão é que nós estamos usando o telefone, como disse o deputado Luiz Paulo, para ler os pareceres. Olha o cachorro aí. Relaxa, cara. Ele é incontrolável. Vou desligar aqui, mas depois eu quero discutir. Jorginho, dá comida para ele. É comida, falta de comida. Olha a comida do cachorro, olha a crueldade com os animais. É excesso de comida ou excesso de conta, pode ser também. Então, vamos lá. Matando o cachorro a grito aqui do lado. O parecer, então, o deputado Luiz Paulo enviou o voto dele, é isso, deputado Luiz Paulo? Enviei o voto divergente para o grupo. Já no grupo. Vou ver aqui. O deputado Alexandre Quinoploc também enviou um voto, é isso? Quinoploc está lendo o meu voto para ver se mantém o dele ou retiro. O deputado Alexandre Quinoploc também enviou um outro voto, é isso? Deputado Márcio Pacheco. O deputado Quinoploc falou que está lendo o meu voto para ver se ele acompanha ou mantém o dele. O que eu recebi aqui... Presidente. Deputado Quinoploc. Eu enviei o meu, mas eu estou retirando o meu, porque eu vou acompanhar o voto do deputado Luiz Paulo. Ok. Retiro, ok. Retirado o voto do deputado Quinoploc. Então, eu vou fazer a leitura... Presidente, eu estou inscrito para discutir. Perdão, deputado Valdec, em discussão ainda. Deputada Mônica Francisco. Depois não, minha vez, presidente. Não, deputado Valdec, tá certo. Deputado Valdec. Bom, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero discutir esse projeto, em primeiro lugar, dizendo que eu acho que
a intenção dos autores. Compreendo a intenção dos autores de tentar agir sobre a situação de famílias que operaram contratos com escolas particulares para prestação do serviço da atividade educacional para seus filhos, veem essas atividades agora interrompidas em função do estado de calamidade em que nos encontramos, e muitas delas não entendem, não aceitam, discordam de ter continuando tendo em vista, menos ainda pagando na integralidade, em função do fato objetivo de que as aulas estão suspensas. Então, eu compreendo a intenção dos autores. Entretanto, a impressão que me dá, salvo melhor análise, salvo melhor juízo, é que esse projeto, embora busque apresentar uma solução para um problema efetivo, para um desafio efetivo, pode acabar provocando novos e graves problemas. Eu quero ver o raciocínio nessa linha. Lembrando sempre o seguinte, em muitos momentos e sobre diversos temas, o principal papel que a Assembleia Legislativa cumpriu em momentos difíceis foi um papel mediador. Muitas vezes a Assembleia Legislativa foi capaz de resolver ou de construir a solução para um problema, não necessariamente legislando, mas cumprindo esse papel de articulador, de coordenador entre partes que tinham visões diferentes sobre o mesmo problema. Sabe por quê? Por apresentar um corte linear de 30%, sem que a gente não tenha nenhum outro objetivo, né? Isso deixa a gente sem chão para deliberar. Esse projeto suscitou algo inédito na história do ensino privado no Rio de Janeiro, a produção de uma conjunta. Pela primeira vez, essas entidades, que são entidades que vivem litigando, disputando questões relacionadas às condições de trabalho dos professores de educação que atuam na rede privada, pela primeira vez, o Sindicato dos Professores e a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privados assinaram uma nota conjunta com a Federação dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, patrões e empregados deste setor manifestaram em conjunto a preocupação que já foi aqui declinada pelo deputado Alexandre, com a seguinte questão. Em primeiro lugar, e aí teremos que ter esse mapa traçado e fundamentando o projeto. É possível que algo em torno, deputado Márcio Pacheco, é possível que algo em torno de 70% das escolas particulares de educação básica no Rio de Janeiro sejam escolas que, desculpe a expressão popular, vendem ou comprar o jantar. 60% a 70%. Ou seja, tem receitas muito espremidas. Além disso, nessa nota conjunta, mais da educação e proprietários de escolas manifestam com preocupação com a consequência relativa a desemprego, a demissão, a redução da folha. Para muitas escolas, possivelmente, esta será a consequência. Então, assim, eu tenho dúvidas se nós podemos fazer isso, por exemplo, em relação, deputado Max Lemos, ao ensino superior privado, que não integra o sistema de ensino estadual. As universidades, as instituições de ensino superior privadas integram o sistema federal de educação, tanto que são normatizados pelo Conselho Nacional de Educação, nunca pelo Conselho Estadual de Educação. Ou seja, tem uma série de questões, sem falar na primeira levantada pelo Luiz Paulo, que existe matéria da ação federal em vigor desde o ano de 99. Inclusive, disciplinas, as situações em que as famílias, eventualmente, pagamento de suas mensalidades, quaisquer que sejam as razões. Então, assim, eu acho que o projeto, o deputado Jorge Felipe tentou oferecer algumas alternativas em suas emendas, enfim, buscando mitigar um pouco o corte linear, categórico do projeto original, mas ainda assim, acho que tem problema. Né? A educação infantil privada, por exemplo,
a educação infantil privada, que você lembra com razão, né, está sob a esfera de normatização dos municípios. Os conselhos municipais de educação também não integram o sistema estadual de ensino. O projeto tem muitas dúvidas, suscita muitas dúvidas, e o sentimento que tenho é que ele, talvez, e essa certamente não é a intenção dos autores, por óbvio, mas talvez provoque mais problemas do que soluções. Teremos que ter parâmetros, por exemplo, quais são as escolas, quantas escolas vão deixar de gastar com água, luz e telefone, e as escalas são muito diferentes. Uma coisa é uma escola pequena, de pequeno porte, de 8 salas, um pavimento. Outra coisa são escolas, são verdadeiros conglomerados educacionais, com vários pavimentos, várias salas, enfim, ou seja, e a gente não tem nenhum balizamento sobre isso. Então, eu acho que o projeto, assim, não está maduro para votar, é um tema polêmico, tem controvérsias sobre a sua complexidade. Então, queria, na discussão, trazer esses elementos que reforçam alguma coisa que já foi dita, acrescenta outros elementos para o nosso debate aqui. Obrigado, deputado Valdec. Em discussão, deputada Mônica Francisco. Presidente. Deputada Mônica, depois deputado Jorge Felipe. Deputada Mônica. Não, depois eu, presidente. Estou inscrito. Correto, deputado Mink. Presidente, colegas aqui, quem nos assiste pela TV Alerj, pelo YouTube, nós recebemos nesse final de semana, talvez Vossas Excelências também tenham recebido nas suas caixas do e-mail institucional da Alerj, nos seus WhatsApps dos mandatos, uma série de apelos desesperados. Acho que o deputado Valdec coloca essa unidade histórica entre a direção das escolas, os sindicatos dos proprietários de escolas particulares e dos profissionais de educação. A gente tem um momento muito delicado em que os pais estão desesperados, pensando em como vão fazer a manutenção do pagamento das mensalidades, e talvez esse projeto tenha sido construído pensando nesse desespero, que é legítimo, mas também há o desespero em manter os empregos. Então, nós recebemos hoje, agora, nesse momento, eu acabei de receber uma carta de uma escola privada, pequena, e que pede socorro. Então, acho que, para além do projeto, que tem uma série de equívocos, é muito complicado para nós fazermos a produção de um projeto sem que possamos ouvir as partes envolvidas, né? Claro que todos e todas temos a total capacidade da produção legislativa, mas num tema como esse, é importante que a gente ouça todas as partes envolvidas. Acho que, a título de encaminhamento, já que tanto o deputado Knoploch quanto o deputado Valdec, o próprio deputado Luiz Paulo me contemplam nas suas ponderações, que a gente pudesse pensar em discutir com os envolvidos nesse projeto, com os próprios deputados que propuseram esse PL, talvez uma redução nas mensalidades, a partir da redução, como trouxe o deputado Knoploch, aí dos encargos, né, dos tributos pagos pelas escolas. Mas volto a dizer, acho que é um tema que ele depende de uma discussão mais aprofundada, tem uma série de delicadezas. Nós, até aqui, estamos caminhando num processo muito producente, tem sido muito importante a Assembleia Legislativa aberta, discutindo, trabalhando sob a condução do nosso presidente, deputado André Siciliano, mas nesse tema específico, acho que a gente precisa manter um pouco de razoabilidade, fazer uma discussão mais aprofundada. Nós temos especialistas de educação entre nós, né, tanto deputado Valdec, quanto o próprio deputado Flávio Serafini, entre outros deputados, as nossas assessorias. Então, presidente, acho que está colocado o impasse diante desse projeto, está colocado o desespero que se apoderou desses profissionais, dessas profissionais, né, dessas escolas que bem colocou o deputado Valdec. Muitas delas estão vendendo almoço para comer o jantar, de fato, é assim. Muitas dessas escolas estão em áreas de especial interesse social, eu gosto muito de frisar isso, inclusive, muitas dessas escolas, muitas dessas instituições estão em áreas de favela, inclusive, ou próximas de bairros
mais empobrecidos. Então, que a gente tenha um pouco de delicadeza e de sensibilidade para pensar que esse projeto, nesse momento, ele de fato não deveria prosperar. Deputado Carlos Mink, para discutir. Senhor presidente, deputados e deputadas, bom, eu me sinto em grande parte contemplado pelas intervenções do deputado Luiz Paulo, deputado Knobloch, deputado Waldeck, que aprofundou vários outros temas, e agora, por último, da deputada Mônica Francisco. Então, eu estou alinhado com esses 4 deputados. Então, primeiro, eu acho que o projeto é muito bem intencionado, mas ele é inconstitucional. E, além de ser inconstitucional, ele pode realmente vir a provocar a demissão de professores. Eu também recebi vários textos de sindicatos de professores, de associações. Eu vejo que esse projeto deveria ser retirado de pauta, os autores deveriam reapresentá-lo de outra forma, criando uma mesa de negociação, criando uma excepcionalidade, por exemplo, para aqueles pais que perderam, de alguma forma, seu sustento em vista da crise, e aí sim poderia ser estudado esse desconto para aqueles pais que foram diretamente prejudicados pela crise, eu concordaria. Ou então, aquilo que o Estado aliviasse essas escolas em matéria, por exemplo, de redução de impostos, ou alguma coisa do gênero, né, que isso também fosse repassado para os famílias. Então, qual é a minha posição? Eu me precederam, Paulo Knobloch, Waldeck e Mônica Francisco, então já sou o 5º nessa linhagem, e proponho concretamente o seguinte, que os autores reapresentem o projeto com os seguintes módulos. 1, mesa de negociação entre pais e escolas. 2, uma exceção para aqueles pais que perderam o sustento total ou parcialmente, então teriam sim